atrás de você, aquilo é o poste. Você mandou acender o poste, foi? É a lua. E essa apropriação cultural aí da bandeira de Pernambuco. Tire o vaso, vá. Isso é apropriação cultural. Só quer ser pernambucano. Na elástica. Boa noite a todas, todos e todos. Estamos começando aqui o lançamento do livro Trajetos e Trajetórias. Pedimos a permissão para gravar esse momento de festejo, de compartilhamentos, de trocas. Esperamos que essa noite seja muito legal, muito confortante para todos nós. Como diz, né, o show de Chico César, o nome, né, do show, Aos Vivos Agora. Então, vamos celebrar a vida, não é isso? Exatamente. Professor Emílio. Estou aqui ajeitando o som. Antes de começar, eu queria ler 3 linhazinhas de um verso de Emily Dickinson. Pode ser? Pode. Pode, porque estamos aqui aguardando a chegada de todo mundo, mas já somos 33. Como a gente fez um evento em Quixadá em 2019, e nós sonhamos em lançar esse livro no final de 2019 ou no meados de 2020, então eu pensei num poema da Emily Dickinson sobre o tempo, que nós só estamos conseguindo lançar agora, né, em novembro de 2021, mas é uma coisa bem rápida, que eu acho muito bonito. E esse papelzinho foi uma pessoa que, no meio da rua, perguntou, você gosta de poesia? Eu disse, gosto. Aí ele me deu, feito aqueles santinhos de crente. Né? Aí eu digo, lá vem o crente me entregar um salmo, mas não era um menino que gostava de poesia, que eu nem tenho a mínima ideia de quem seja. E eu acho que acabou encaixando com essa questão do tempo. É um poema sem título, da Emily Dickinson, uma poetisa americana. Diz assim, olha o tempo que passou, gentilmente. Com certeza, fez o melhor a seu alcance, como desce suave o sol trêmulo a oeste da natureza. Então é isso. O tempo passou e nós conseguimos. Conseguimos, né? Vamos lá. Então, gente, boas noites, né? Uma alegria enorme estar aqui com vocês, nossos parceiros, amigos queridos, queridas, né, nesse fim de 2021, 2 anos bastante difíceis, né, para todos nós, mas finalmente a gente está aqui para... Caio até tinha feito 3 palavras, né? Júbilo, galhardia e qual era a outra? Regozijo. E regozijo. Eram 3 palavras clássicas para hoje. Né? Que condensam, né, de uma forma, de um português arcaico, condensam o nosso momento aqui, né, de confraternização. A professora Marta chegando aí, querida da UVA. É tanta gente chegando que às vezes eu peço logo desculpa. O professor Cássio também chegando, Carliane, olha aí. Então, gente, perdão se eu não estiver dando conta de acompanhar as pessoas que estão entrando, né? Então, já sintam-se bem-vindos a essa nossa live de lançamento, essa confraternização, né? Mais do que outra coisa. A gente pensou num formato bem leve, né? Para não ser algo cansativo, nem muito menos burocrático, né, no sentido acadêmico, é mesmo para congratulação, né? E para a gente fazer essa congratulação, a gente tem que começar agradecendo, né? Agradecer, celebrar e abraçar, já diria Bethânia, né, num dos seus discos. E a gente tem uma lista imensa de agradecimentos a fazer. Que eu acho que, nesse momento, é o que nos conforta o coração, né, e nos dá a sensação de que unidos a gente consegue fazer grandes coisas, erguer-nos nos momentos difíceis. Então, a palavra é realmente agradecer, celebrar e abraçar. Eu copiando Bethânia aqui explicitamente, né? Sei que muitos gostam dela aqui, né? E assim, não tem como começar sem agradecer ao professor Otávio, que eita, 1900 lá vai tanto, né? Foi meu queridíssimo professor incentivador de tudo isso, né? Sem ele, acho que a gente não estaria nem aqui, né, professor Otávio? Então, meu grande abraço, eu sempre digo isso, nunca vou deixar de dizer, né? Através de suas aulas,
né? Ontem eu vi um comentário do professor Cortella dizendo que o docente, o educador, ele não ensina necessariamente por palavras, mas por exemplos, né? E o professor Otávio foi o meu grande exemplo, né, de professor, de incentivador, né? Um ser humano incrível, que até hoje está aqui conosco, foi parceiro, está sendo parceiro nessa obra. Então, Otávio, a você, meu primeiro grande agradecimento, né? É claro que também não posso deixar de falar do professor Caio e professora Priscila, né, e da UFPE. Também é difícil dizer qualquer coisa dos dois, né? Tantos anos, tantas alegrias, tantas... Eita, olha aí, tantas boias nas piscinas da vida. Então, meu grande abraço, né, para vocês dois também, por essa parceria que saiu desse fruto desse livro, Trajetos e Trajetórias, Percursos e Confluência em Geografia Cultural, que é o título do nosso livro, né? Então, gente, vou citar aqui uma série de agradecimentos, não necessariamente numa ordem de valores, mas sintam-se abraçados e gratos na ordem que eu vou falar aqui, que, como eu estou dizendo, é uma lista, né? O CNPq, a gente não pode esquecer de agradecer pelos grupos de pesquisa, né? Somos 22 autores, então nós temos grupo de pesquisa aqui de vários estados do Brasil, é difícil citar todos, né? Então agradecemos aos grupos de pesquisa, aos incentivos, às parcerias, né? Que vão do Rio de Janeiro a Pernambuco, a Fortaleza, ao Maranhão, né? O Arício está ali, o rei da Ilha do Amor, da Ilha Rebelde. Então, os grupos de pesquisas. A editora Sertão Cult, que nos foi parceira nesse trabalho, né, lá de Sobral, a editora que nos foi apresentada pelos meus colegas, professores da UVA, dentre os quais está aqui a Marta, professora Virgínia, professora Neide, falaram comigo hoje também, mandaram abraços, e através deles a gente entrou em contato e conseguiu essa editora maravilhosa que a gente recomenda, Sertão Cult, né? Lembrando que o nosso trabalho está em formato e-book, né? Por enquanto não saiu físico, vamos ver ano que vem, mas está disponível e gratuito a todos para baixar pelo site da editora. Não sei se Priscila ou Caio tem condição, alguém mandar o link aí, mas enfim. Ah, está! Muito bem, Pri. É esse mesmo, né? Vocês entram aí no site. Pietro, obrigado, Pietro. Quero agradecer também o PPGEL, né, da UFPE, Programa de Pós-Graduação, que providenciou, nos ajudou nas visitas de campo de Recife a Quixadá, 2 ou 3 oportunidades, né? Então, esse agradecimento particular. A direção do IFCE Quixadá, que nos apoiou continuamente, a coordenação do curso de Geografia também aqui do IFCE Quixadá, que sempre nos apoiou, e, claro, né, o LecGel Quixadá e o LecGel Recife, essa parceria já de 4 anos quase, né? O LecGel nasceu, na verdade, em 2008, em Recife, né? O professor Caio depois fala melhor, mas essa parceria que vem vindo, né, oficialmente, né, desde que o professor Caio que esteve, né, junto à direção do IFCE, e que a gente formalizou, né, essa parceria que tem tido muitos êxitos, né? Entre as idas e vindas nossas de Recife a Quixadá, Quixadá a Recife, e nascendo esse livro que hoje a gente celebra aqui. Então, a direção do IFCE e aos nossos queridos colaboradores, né? A lista é grande, né? Professora Priscila do Geni e do LecGel, professor Otávio, já citei, professor Harrison Máximo, que aqui nos presenteia também com um capítulo super interessante, super dinâmico sobre a interiorização dos institutos federais. Daqui a pouco ele vai falar. Professor Arilson, da UEMA, e o seu GEC. Arilson depois também vai nos dar uma palavrinha. Professor Rafael Winter, lá do Geopol, da FRJ, que está aqui conosco, nosso abraço. Nossos queridos professores Cássio e Carliane, do Nega Rio e do NEPEC, né, que estão aqui brilhantando também a nossa noite. Professora Renata Linhares, aqui do IFCE Quixadá, coautora, e professor Eduardo Lúcio, que também é aqui do IFCE Quixadá, também foi coautor, né? Além disso, deixei por último, nossos queridíssimos estudantes, alunos e alunas aqui do IFCE Quixadá, no qual esses
quase 3 anos, né, de imensa dificuldade, né, de todos os lados, de todos os matizes, mas, enfim, meus queridos alunos, meus queridos estudantes do LECGEL, que fizeram esse trabalho brilhante, né, de pesquisa, né, juntando também com os estudantes a Anne e o Marcílio, né, Marcílio que hoje está na Federal do Ceará, a Anne que está aí no LECGEL da UFPE. Então, o Bruno, o Breno, a Joyce, a Débora, a Andressa, o Alisson, o Flávio, Tiago, o Giovanni, o Flávio, todos eles, né, se esforçaram ao máximo para dar corpo a essa pesquisa que nasceu, na verdade, das nossas percepções sobre as mobilidades dos estudantes aqui na região do Sertão Central do Ceará. Então, esse foi o mote de partida, né, para nossas pesquisas, por isso o título Trajetos e Trajetórias, que a gente entende enquanto os deslocamentos no espaço, né, os trajetos físicos e as trajetórias, as nossas percepções de vida, as situações que cada um leva, não é, durante essas viagens longas, cansativas, perigosas até. Aqui o curso é noturno, então os alunos vêm de longe, né, de várias cidades, isso é uma realidade de todo o Brasil, né? Mas que aqui particularmente a gente nos interessou esse tema de pesquisa, que se desdobrou, né, em diversas parcerias, né? O livro é um livro múltiplo, né? Um livro que tem desde os paralelos que se encontram, né, que depois a gente vai já saber disso, professor Cássio e Carleane, a uma série de temáticas, né? Por isso a gente diz percursos e confluências em geografia cultural. E quero também agradecer a equipe do Instagram do LECGEL, Recife, LECGEL Quixadá, fizeram um trabalho maravilhoso, né? Postaram Andressa, Tiago, Débora, Pietro, Davi, e os demais que eu estou esquecendo, fizeram um trabalho maravilhoso no Instagram de divulgação. Então, gente, um abraçaço, como diz Caetano, né? E meus queridos alunos de IFCE Quixadá que estão aqui, eu já vi que tem vários alunos meus que não são ainda do LEC, mas são da geografia, né? Estão aqui, já vi Joceliano, já citei algum nome de outros aqui. Estou vendo que tem quase 50 pessoas, vai ser difícil citar todo mundo, né? A minha irmã, que também está aqui, né? Um abraço, a minha irmã geógrafa, que acho que, olha aí ela aí, pela primeira vez aparecendo, né, para nós aqui. Então, minha irmã, representando a minha família, está aqui hoje também. Eita, quem eu esqueci, sinta-se contemplado. Perdão pelos esquecimentos, é muita gente. E eu queria passar a palavra agora para o nosso querido professor José Arilson, que tem um compromisso daqui a pouco, né? E o Arilson e eu, a gente teve nosso posto iniciático lá na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, né, Arilson? Enquanto docentes da UVA, nos conhecemos e aprofundamos a nossa amizade, nossa parceria, estamos aqui até hoje. E o Arilson tem um compromisso aí já, e ele vai dar uma palavrinha para nós. Então, gente, mais uma vez um grande abraço, e a gente vai seguir as nossas falas de confraternização, júbilo, regozijo e galhardia. Arilson! Opa, Emílio, boa noite, gente, boa noite a todo mundo, né? Gostaria de abraçá-los aí, cada um mesmo. E aí agradecer, né, por ter conseguido antecipar aí a fala, por conta de uma atividade daqui a pouco, mas começar dando os parabéns aos professores, né? Caio, Emílio e Priscila e toda a equipe aí, né, da cidade universitária de Quixadá, que com certeza trabalhou demais. O Caio, né, a gente tem uns contatos ali já estabelecidos por meio dos simpósios de Espaço e Cultura ali na UERJ, via NEPEC. O Emílio, como ele já bem falou, né, nós fomos professores substitutos aqui na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, né? Trabalhamos um bom tempo juntos, então tem essa parceria aí já estabelecida. E a Priscila a gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Essa obra ela pode ser uma abertura para tanto, né? Parabenizar também aí os outros autores aí dos artigos, né? Das contribuições.
E agradeço o convite dos professores, né, dos organizadores aí da obra, para poder escrever uma contribuição para um livro tão bonito, né, tão rico. Já foi falado do título do livro, o Cássio mesmo, agora há pouco, acabou de postar, né, alguma coisa no Instagram, falando do título, e eu ia dizer justamente com relação a isso, né, eu achei muito certeiro, né, a coisa dos trajetos, trajetórias, percursos, confluências em geografia cultural. Trajeto, como vocês já disseram, vou só reproduzir aqui a ideia, né, ao que me parece, nasce mesmo ali da cidade universitária de Quixadá, né, com toda a potência aí, trabalho feito pelo Emílio ali, cumprindo outras trajetórias, né, porque você toca, né, ali no percurso, digamos assim, de outros autores, confluindo esses autores, essas contribuições, né, com temas contemporâneos, né, diversos em geografia cultural. Então, eu vejo a obra como também uma iniciativa editorial aí indutiva, acho que importante, para que nós possamos estreitar, né, costurar aí uma rede, ou mais uma rede, né, em geografia cultural, e é nesse contexto que eu digo que as portas aqui da UEMA, São Luís, né, estão abertas no curso de geografia, graduação, pós-graduação, sobretudo por meio do GEC e do Núcleo de Estudos em Território, Cultura e Planejamento, que eu coordeno junto com o professor Cristiano Nunes Alves. O núcleo, né, a gente chama de Núcleo Marielle. Ele tem uma pegada cultural, mas também de geografia crítica ali. Sintam-se muita vontade para quando estiverem, né, quando nós pudermos, né, está tão próximo isso, pensarmos em atividades aqui em São Luís também, né, nesse contexto aí da UEMA, da cidade de São Luís, tão rica também, né? Emílio bem sabe, Emílio morou um tempo em São Luís. E agora, para ir finalizando, o artigo, né, fazendo aqui trabalho aqui de merchandising, o artigo que eu escrevi para a obra, ele está na segunda parte do livro, eu fui ver direitinho, né? É o artigo número 10, do penúltimo artigo, e ele é um artigo que se reporta à minha tese de doutoramento, né? O doutorado eu fiz na UERJ, com a professora Zeni Rosendahl, entre 2013 e 2017, e no qual eu tive como campo empírico uma romaria que fica no interior do estado do Tocantins, né? E no momento do convite, eu estava rascunhando já, sem saber para onde enviar, né, essa contribuição, porque ele se reporta à tese, mas é um texto que não está na tese, né? Um texto que se refere às imagens que eu utilizo na tese. Eu privilegio ali 2 telas e 4 grafites. Uma das telas eu uso como uma espécie de capa da tese. A outra tela eu uso na introdução dessa tese, e os 4 grafites, nos quais eu peço, né, para o artista que fez o trabalho para mim colorir um dos elementos, e aí tem todo, né, um enredo narrativo ali na contribuição, que vocês vão entender melhor uma vez lendo, abrem os 4 capítulos, né? E aí essas obras, elas são em referência de fotografias minhas, né, de campo. Eu fotografo, vou lá no campo, e um artista conterrâneo aqui de Camusim, no Ceará, na cidade que eu estou hoje, faz as artes, né? O artigo chama Imagens de uma tese em geografia da religião, em foco a Romaria de Nosso Senhor do Bonfim. E aí era isso, no geral, a contribuição, ela passa a mensagem, ela é uma posição, né, para que a geografia continue aí se desafiando a pensar o espaço das imagens nas nossas pesquisas. E aí, só para instigar a leitura, né, eu começo o artigo com uma frase, epígrafe, da obra do Manuel de Barros, que diz: eu gosto do absurdo divino das imagens, né? E aí eu digo que eu poderia ser eu o escritor, né, dessa frase de efeito, porque eu acho que lendo a obra, lendo o artigo, vocês vão entender melhor, e aí numa próxima a gente troca figurinhas,
pensa em outras obras, em outros livros. Bem, gente, obrigado aí pela atenção. Vou ficar aqui até um outro evento lá começar. Tentar escutar o pessoal também. Obrigado, Emília. Obrigado, Caio, Priscila. Pessoal todo de Quixadá. Abraço, Cássio, Carliane, Otávio. Falando em parcerias, eu tenho que levar o Otávio lá em São Luís. Agora sim, né, Otávio? Próximo ano, no presencial. Exatamente, vamos lá. Eu acho que já que você passou a bola, então, Otávio. Opa, sou eu então? Depois do jogo depois do 4-0 ontem, ele vai. Pois é, estou muito feliz, né? Aqui, ó, com o meu vozão. Bom, gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse lançamento desse livro muito bacana, né? Que o esforço do Caio, do Emílio, da Priscila, rever aqui colegas que eu já vi há um certo tempo, né? O Luciano também, lá da época que a gente foi a Quixadá, o professor Rafael Winter também naquela época estava, o Cássio, que fez com a Carliane, faz tempo que não vou ao Rio, né, Cássio? Para a gente ir lá na São Salvador, né, lá no Chorinho. Mas, gente, é o seguinte, esse livro, primeiro eu quero dar os parabéns aos organizadores, aos que também contribuíram com os seus artigos, né, no livro, e que eu acho interessante no livro, aquela primeira parte que os alunos, sendo orientados pelo professor Emílio, falam do lugar. Eu achei interessante essa questão da mobilidade, viu, Emílio? Muito interessante essa pesquisa que você tocou e resultou desses artigos, talvez alguns TCCs, né? Muita coisa foi produzida. E eu lembro muito de uma fala, de um poema, que muita gente conhece, do escritor português, que ele diz: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre na minha aldeia. Então, você está falando de Quixadá, os alunos estão falando do seu lugar, das suas trajetórias. Então, isso traz uma importância belíssima para o livro, né? Falar do seu lugar. A gente está sempre falando das dimensões muito distantes, né? E aí essa geografia afetiva, essa geografia emotiva, né? A geografia das emoções que o livro permite, né? A partir dessa leitura que eu acho bem interessante. Vou ler com bons olhos, os demais também, mas esse incentivo que você dá para os alunos para falar dessas trajetórias, dessas mobilidades, que eu acho que ensejou também a formatação desse livro, né? O meu artigo ele é resultado de uma pesquisa que eu fiz há alguns anos atrás, financiada pelo CNPq, onde nós trabalhamos as invisibilidades simbólicas a partir de um patrimônio rural lá em Icó, né, o patrimônio de paisagem cultural no sertão de Icó, Ceará. Icó, como todos sabem, né, quem é aqui do estado, então, conhece a cidade, foi a primeira cidade tombada pelo patrimônio histórico no Ceará, mas ficou esquecido aquelas formas simbólicas espaciais existentes lá no meio rural. Pequenos oratórios, pequenas capelas, casa de fazenda, e a gente fez um levantamento, né, que rendeu até frutos como uma exposição fotográfica, né, porque na época eu orientava um arquiteto, e ele disse: professor, por que você não faz uma exposição? Mas eu não sou fotógrafo. Não, mas suas fotografias estão belíssimas. Então a gente fez uma exposição em Fortaleza, o lançamento durante a Semana Universitária, depois no ICO, lá no Movimento Cultural Icozeiro, no final do ano, e depois lá na UVA, em Sobral, durante o evento lá da Semana Universitária deles. Então, rendeu não só o artigo, como também rendeu a exposição. Então, eu fico muito grato em participar do livro, né, e agradecer novamente o convite do Emílio, do Caio, da Priscila, que possibilita que essa minha pesquisa possa ser um pouco, digamos assim, coletivizada por todos. Então, é isso que eu tinha a dizer, e um abraço a todos, e dizer que em breve, viu, Caio, estaremos em Boa Viagem, lá na pracinha São Salvador do Rio, e também lá em São Luís, viu, Arilson? Um grande abraço. Boa noite. Eita, tá. Obrigado pela fala. Gente, a gente não elaborou assim um roteiro pré-definido, a gente pensou em ser esse momento mesmo de troca de falas, de
livre, espontâneo, cada um. Eu acabei indicando o Arilson porque ele tinha a questão do horário que me pediu, e ele citou o Otávio, seguiu aí na sequência, mas a gente fica aberto, não sei nem quem indicar agora. Estou vendo ali Cássio e Carliane, de repente, será que rola agora vocês? Vamos nessa, se fomos convocados, atendemos ao chamado, né? O camisa 10 e o camisa 9, hein? A dupla de ataque já falou. Exatamente, aqui nós somos também pesquisadores e pesquisadoras festivos, então chamou para festa, a gente vai. E aqui a gente está para celebrar festivamente esse encontro entre tanta gente querida, tanta gente nova que a gente também está conhecendo através dos inscritos, hoje através aqui desse nosso espaço virtual de encontro. Então, é com muito prazer, muita satisfação que a gente agradece esse espaço, esse acolhimento, esse cuidado, carinho, a maneira como foi pensado, executado, todo o processo do livro, né? Desde o convite, desde aquela tabela que foi sendo enviada durante o e-mail para mostrar como estava sendo a execução do projeto, e também depois da parte visual, no Instagram. Então, demonstra assim que, como o professor José Arilson, como o professor Otávio já falaram anteriormente, é um projeto muito bacana, feito com muito afeto, que revela as geografias emocionais, não só naquilo que está escrito, mas no modo de fazer esse livro. Então, ele também é o resultado dessas costuras, dessas confluências. Por isso que eu acabei de postar no Instagram, né? Esse título aí, ele também reflete o próprio fazer do livro. Eu acho muito curioso como a gente pode pensar e se inspirar nisso para a gente trocar essas ideias por aqui. E imaginar também espaços, né? Eu ainda não fui à universidade, mas estou, assim, querendo, por favor, ir. Quero muito ter um encontro pessoal aí com vocês. Levar o meu corpo, né, na minha trajetória geográfica, percorrer aí essa universidade tão querida, um lugar tão querido que foi tratado com muito carinho. E só para aproveitar, deixa, já que a bola está com a gente, né? Nós escrevemos um artigo, e é interessante que nós aqui do Rio de Janeiro escrevemos um artigo sobre um evento geográfico festivo que acontece em Pratigi, na Bahia, e durante a pandemia, esse artigo, assim como a mobilização que os organizadores do livro fizeram, promoveram encontros que seriam impossíveis não fosse a pandemia, seriam inviáveis dentro daquele contexto do antigo normal. E esse título também revela um pouco desse inusitado, desses acontecimentos, dessa possibilidade de imaginar e executar coisas extraordinárias no tempo e no lugar festivo. Então, nós escrevemos sobre o lugar onde os paralelos se encontram, esse universo paralelo, que é o nome do festival, como uma encruzilhada e uma constelação de lugares para festejar a música eletrônica. Não vou me alongar aqui, José Arilson, principalmente, nosso amigo aqui do mestrado, doutorado na UERJ, sabe que se eu começo a falar, não paro mais. Então, só vou deixar aqui como um gostinho, né? Como se fosse assim, um teaser trailer para vocês, as sessões pelas quais eu e Carliane passeamos no texto. Então, a primeira sessão a gente fala um lugar onde e quando tudo acontece, justamente para provocar todos nós que somos, né, estudantes de geografia, a pensar na dimensão temporal desses encontros. Como que o lugar ele emerge também a partir das múltiplas temporalidades conectadas, vinculadas aos diferentes modos de festejar. Assim como hoje nós estamos aqui reunidos, um festival precisa de muitos encontros que o antecedem. A segunda sessão, um lugar onde os paralelos se encontram, uma brincadeira com o título do festival e também com os inusitados encontros oportunizados do festival, e aí a gente pode extrapolar para pensar também no contexto da pandemia, né? Como que os paralelos se encontram? É preciso sair da ordem, é preciso entrar, enveredar pelo extraordinário. E as festas permitem, né, nos possibilitam essa transcendência, esse movimento para além. Na penúltima sessão, uma constelação de lugares em um universo paralelo. Aqui tem uma provocação tuanina, para quem é da geografia humanista, né? O Tuan, que vai falar em um dos seus textos que pessoas podem ser lugares, e aqui a gente brinca com a possibilidade de cada pessoa trazer consigo a sua constelação de lugares.
E no contexto festivo daqueles encontros, imerso na experiência de um festival de música eletrônica, esses lugares eles se colidem. E aí uma galáxia, um universo surge potente, como se fosse um grande Big Bang. E, por fim, considerações derradeiras sobre uma festa sem fim. Nós que somos festeiros e pesquisadores de festival, queremos sempre concluir pensando a próxima festa e para além dessa geografia, né? Uma geografia aberta, como o professor Otávio falou, às emoções, aos afetos e aos encontros como esse que nós estamos realizando aqui. Então, prazer imenso estar aqui com vocês e participar desse seleto grupo aqui de pessoas tão instigantes, de escritos tão provocativos. Eu convido vocês a lerem o artigo e... fala. Eu convido vocês para ler o artigo e festejar junto com a gente. Gente, essa parceria de vocês dois assim, foi uma coisa incrível, né? Porque foi um entrelaçamento, né? Através de... Fomos para Arilson, e Arilson encaminhou, e chegamos... Foi uma coisa incrível, estou muito feliz. Até tinha dito para cá, olha, você já está convocado para bancas aqui, em Quixadá. Carliane também. Porque a gente tem que seguir nessas parcerias, né? O trabalho de vocês tem um título muito instigante, né? Onde os paralelos se encontram, você já deu um breve panorama, né, para a gente seguir nessa leitura, tá? Então, só quero agradecer. Está vendo aí que chegou também a professora Kátia Maciel, também do Rio de Janeiro, né? Está aí, coisa boa. E, Kátia, tudo bom? Bem-vinda. Professora Kátia lá do Rio, acho que está em Recife no momento, mas está na UFRJ, né? Ou é na UERJ? Agora estou na dúvida. É o FRJ, Emílio. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Priscila. Cacá. Estou aqui. Sou LecGel desde 2008. Estou aqui. Continuo firme e forte. Gente, se alguém quiser comentar antes de passar para os outros, fiquem à vontade. Caio? Oi, gente. Boa noite a todos e todas. Um agradecimento especial à Catinha, que veio me socorrer quando eu peguei Covid. Ela se destabacou lá no Rio das Ostras e veio passar essa semana comigo aqui. Meu amor. Não pude nem dar um abraço na bichinha. Nós estamos ainda em quarentena, porque hoje foi meu 11º dia de Covid. Eu só posso sair depois do 14º. Obrigado, Catita. Pré-LecGel, meu amor. Desde 94, fazendo aquele roteiro no Sertão Eu Vi. É mesmo, é mesmo. Realizar em 98. Verdade, verdade. Então, depois daquilo que começou a se estruturar o grupo, né, Caio? Foi. Quem mandou me chamar para ir para o Sertão? Então, o Cássio falou de emoção, e eu acho que tem muita coisa relacionada ao sentimento mesmo aqui hoje, né? Eu falei que eu estou comemorando, já trouxe o meu vinho especial de Jurubeba para tudo que hoje é para comemorar, né? Mas, assim, eu queria fazer uma menção também especial para a Priscila, a professora Priscila, que está há muito tempo com a gente, e também agora ela está com outro grupo, Geni, que é primo gêmeo, irmão siamês do LecGel, é o professor Emílio, que é meu ex-aluno, meu amigo, não sei mais o que é Emílio. A gente já se enroscou, né? O professor Rafael, que também veio-se embora em 2019 para conhecer os monólitos, né? De Quixadá, fez uma apresentação que a gente chorou quando leu. Agradecer imensamente a Rafael e o professor Otávio, que tudo que Emílio falou e mais alguma coisa. Quando a gente se encontra aqui, menina, é camarão, é pastel, é caldo de cana, é uma geografia gastronômica. E eu cometi uma traição tremenda. Para finalizar o livro, eu fui secretamente a Quixadá e passei no ICOR, que era um trabalho de campo que a gente ia fazer quando teve a greve dos caminhoneiros. A gente ficou impossibilitado. E eu fui escondido de Otávio. Otávio, me perdoa, mas eu lembrei de você o tempo todo. Gostou do ICOR? Muito. Só passei rapidamente na hora do almoço, né? Porque a gente estava com o tempo correndo atrás de nós, mas assim, fui lá na parte histórica e tem um monte de foto e agora que eu revelei, eu vou lhe mostrar as fotos. Tá certo? E, continuando falando de emoção, em 2019, no evento do LecGel, que deu origem ao livro,
né? Não estava muito presente, na verdade, porque meu pai estava doente, estava no leito de morte, a gente sabia que ele estava indo. Então foi uma coisa um pouco tensa, né? E aí, depois de ter voltado a Quixadá em outras oportunidades, foi muito bacana. Foi uma espécie de reconexão com aquele espaço maravilhoso, lindo, né? Que eu já tinha ido antes também. E com as pessoas que Emílio me apresentou, esses alunos de Quixadá, gente, eu tiro o chapéu. Eu queria fazer menção a Tiago e a Andressa, em nome de Tiago. Estive com ele também recentemente, inclusive nas Serras Úmidas de Guaramiranga, Cala a Boca. Em nome de todos, né, Tiago e Andressa, eu quero falar em nome de todos. E em Recife, eu queria citar Davi e Pietro também, que estão longa data com a gente. E em nome de todos, eu cito Davi e Pietro, para não ficar falando todo mundo. E uma coisa também muito da emoção, galera, a gente não explica isso, né? São coisas que acontecem. Nessa viagem que eu fiz, que Emílio me obrigou a ir para terminar o livro, foi Emílio que me obrigou, eu disse que eu não podia, mas ele me obrigou, que ele é danado. Eu passei em Oroz e passei em Banabuiú. E eu não tenho como não falar isso. Porque em 1966, o meu avô, Otávio de Moraes, que era jornalista do Estado de São Paulo, foi cobrir a inauguração do açude de Banabuiú. E eu fiquei impressionado como é que ele chegou ali, meu Deus do céu, de jipe, em 1966, eu tinha 1 ano de idade. Então, passar ali foi de uma emoção muito grande. Foi maravilhoso, Emílio. Obrigado por você ter me obrigado. Obrigado por você ter me obrigado a sair de casa. Rompi a quarentena. Não foi aí que eu peguei Covid, não. A Covid foi em Olinda, que eu fui tomar cerveja em Olinda. Tome. Pronto, e aí também eu queria fazer menção a uma pessoa muito bacana, que vocês todos devem conhecer, que é o professor Rogério Rasbaerti. Nunca sei o nome dele, Rasbaerti. Que ele fez esse livro, Por Amor aos Lugares, e a gente encontrou uma citação, não foi, Emílio? Não foi, Pri? A gente encontrou uma citação que parecia que foi feita para a gente. É curta, é a única coisa que eu vou ler e passar a palavra para os demais. Por Amor aos Lugares. Veja, virou até epígrafe do livro, de tão interessante com o tema que nós estávamos estudando. Veja, ele diz assim, é um parágrafo só. É incrível como hoje em dia, uma das formas mais importantes de se perceber a condição social e o poder de cada um é estudando a sua mobilidade e as opções na construção de territorialidades móveis. As opções que fazemos também são um produto de nossa percepção de mundo, no sentido cultural e biológico, da nossa condição étnica, de gênero, faixa etária, grau de deficiência física e etc. Tudo isso interfere na nossa tomada de decisão sobre a velocidade em que vamos andar e onde e quando vamos parar. Portanto, nossos territórios e lugares são um jogo dentro desse conjunto de movimentos e paradas que intercalamos o tempo inteiro e que interferem em todas as esferas da nossa vida. Isso daí nos guiou nesse estudo sobre os trajetos e trajetórias dos alunos nessa região maravilhosa que é o Sertão Central do Ceará. Estou muito feliz. Abram as suas garrafas. A minha já está aqui. Para tudo, que hoje é para comemorar. Beijo, galera. Obrigado pelas parcerias. Eita, Caio. Olha quem está aí. A mãe de Caio. Eita. Com Catinha. Já que falamos do Rio, o professor Rafael Inter está por aí? Será que ele já chegou? Ele está por aí? Tá aí, tá vendo ele na tela. Rafael. Tô aqui. Ô, Rafael! Posso passar a bola para você, já que o Flamengo ganhou de 1-0 ontem? Bom, gente, o Emílio estava falando das 3 palavras, como é que é? Regozijar, é tão elaborado que eu só gravei o regozijar. Eu estava pensando aqui, e eu também tenho 3 palavras, quer dizer, muito mais simples que essas, mas que para mim hoje, que é agradecer, ouvir e brindar. Eu acho que em primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade aqui agora de revisitar as minhas geografias sentimentais,
de estar com vocês, estar com pessoas tão queridas e que representam também espaços tão queridos para mim. Então, acho que isso já é um dado importante, mas também agradecer o próprio estar presente nessa trajetória do livro, por ter estado presente em 2019, o grande convite para ir a Quixadá em 2019 e de poder acompanhar um pouco a trajetória do livro, acompanhar um pouco essa trajetória. Então, acho que isso também é um outro motivo para eu agradecer aqui. E o outro motivo, eu acho que é o próprio livro, né? Que é um pouco como eu tentei falar um pouco no prefácio, que eu acho que representa uma pequena, grande revolução na geografia que está acontecendo, né, em curso, né, dessa geografia que sempre foi produzida a partir dos grandes centros, que dava voz aos grandes centros, Rio, São Paulo, Recife, mas e que, a partir dos anos 2000, né, como parte de uma grande revolução no ensino superior brasileiro, você tem uma abertura para dentro do país e começa a ter uma produção de uma geografia também diferente dessa, de uma geografia feita a partir de sujeitos diferentes, que dá voz a geografias que outras, que não aquela dos grandes centros, e que nos permite ouvir essa nova produção da geografia brasileira. E eu acho que esse livro marca isso, né? Está presente em todo nesse próprio percurso do ensino superior brasileiro, a partir dos anos 2000, e presente no percurso da geografia brasileira, e acho que marca algo pelo qual a gente tem que lutar, algo pelo qual a gente tem que brigar para que continue, né? Apesar de todos os ataques, apesar de desse retrocesso que a gente está vivendo, mas eu acho que mostra um pouco que o que foi plantado nesse período ele é substancial, né? E está seguindo, dando frutos, apesar do contexto atual desfavorável. Então, eu acho que agradecer a isso, né? Poder a gente ter esse livro, poder participar, poder ouvir, poder ler essas trajetos e trajetórias construídas a partir de novos geógrafos, né? De geógrafos em formação, alguns geógrafos consolidados, mas que também jogam esses olhares para esses novos trajetos e trajetórias. Então, acho esse livro chega numa hora muito boa, numa hora de marcar resistência, marcar lugar e marcar que, sim, existimos e a gente vai continuar produzindo, apesar de tudo. E a segunda palavra é o ouvir, né, que é exatamente, eu estou aqui para ouvir o que todo mundo tem para dizer e ouvir o que está lá no livro. Agora, ouvir as pessoas do livro falando também, mais uma vez, eu tinha ouvido em 2019, agora ouvi novamente com o livro pronto, e é muito bom ouvir esse momento, né? E o terceiro, que é o brindar, eu acho que, como o Caio estava dizendo, né, é a hora da gente brindar, então vamos todos brindar, porque acho que merece, é mais do que merecido. É isso, gente. Muito obrigado por participar e por estar encontrando, que nossos trajetos estejam se encontrando repetidamente nessas geografias afetivas e acadêmicas também. Valeu, gente. Priscila levantou Priscila a mão. levantou a mão. Oi. Rafael me incentivou.
Eu queria ouvir mais também, como o Rafa está falando, né? Eu estava aqui para ouvir, doida, louca para ouvir os estudantes de Quixadá que participaram, porque foi algo que nos tocou demais, né? Mas, enfim, acredito que alguém vai falar, algum deles vai falar. Vai levantar a mão. Olha aí, eu estou incentivando. Mas eu estava refletindo aqui sobre a história do livro, né? Todo livro tem uma história, muitas histórias, e esse livro ele realmente faz um deslocamento, né? Ele vem já de uma série de deslocamentos. O Rafael já apontou alguns, e eu queria falar do deslocamento da realização do evento LecGel, do seminário LecGel. E foi algo construído desde 2008, que a gente vem gestando, e foram vários eventos, né? Eu acompanhei todos eles, e já alcançamos, assim, eventos com muitas palestras, mesas. Eu nem acredito que a gente já conseguiu realizar eventos desse porte, né? Grande, eu nem acredito, né, Caio? E eu e Emílio somos orientantes de Caio, né? Somos uma semente, árvores agora, né? Crescendo. Então, tem essa trajetória toda aí. E quando chega o momento de dizer, né? Não, vamos fazer o evento LecGel em outro lugar, em outra cidade, né? Com essa semente que foi plantada, Emílio, professor Emílio, e no desafio, e a gente ficou, será que isso vai dar certo? Será que a gente vai, né? E Emílio é uma pessoa muito determinada, realmente, né? Quando ele tem uma ideia, ele vai em frente. Eu acho isso muito, muito bom, né? Muito bom. E, de fato, aconteceu o LecGel. Foi qual LecGel, meu Deus? Foi o sexto LecGel. Sexto LecGel em Quixadá, em 2017 ou 18. 2017 ou 18, alguma coisa assim. 2019. Nem imaginávamos que estaríamos depois na pandemia, né? Um pouco antes da pandemia. E chegar lá em Quixadá foi todo um processo que eu posso, né, envolveu alguns sentimentos, como incertezas, né? Será que isso vai esse deslocamento de evento e tal? Mas, ao mesmo tempo, certezas, porque eu nunca vi uma equipe tão maravilhosa para realizar o evento. Ficamos impressionados, assim, com a qualidade que foi realizada, a organização. Então, o professor Emílio vai mostrando aí as imagens, Emílio, enquanto eu vou falando. E nós conjugamos isso com trabalho de campo, bem geografia cultural, né? A gente tem que fazer isso, né? Essa vivência, essa experienciação nesse lugar, as trocas. E nos impressionou a propriedade que os estudantes, na época de graduação, apresentaram, né, a partir da pesquisa Trajetos e Trajetórias, liderada pelo professor Emílio. Realmente, sujeitos em cena totalmente, né? Isso me fez pensar também numa geografia cultural que vem da virada cultural, né? Desse movimento de virada, né? Na própria episteme, no próprio jeito de se fazer geografia cultural, que estava ali acontecendo, está acontecendo. Esse livro, ele traz isso, os sujeitos em cena, né? Totalmente, os sujeitos estão ali. E garantir espaço dentro do livro para que alguns desses sujeitos pudessem escrever, né, expressar, marca muito, né? Marca e, enfim, a gente dá continuidade ainda a esse processo dentro da geografia, de marcar os sujeitos, de trazer esses sujeitos e viabilizar esses encontros. É um livro também que a gente tem várias gerações aí dentro do livro. Várias gerações. Rafael tocou um pouco nesse aspecto. Teve outra pessoa que eu não sei se foi Cássio que tocou. Então, nós temos várias gerações envolvidas e também em diversas posições, diversos posicionamentos. Isso foi muito interessante. Porque, às vezes, é difícil. Numa coletânea, um livro, né, que se propõe a trazer uma coletânea de artigos e envolver estudantes de graduação, né? Pesquisas desenvolvidas por estudantes de graduação. E esse livro, ele
tem isso, ele traz essa proposta. E com qualidade, né? Com qualidade. São pesquisas que estavam sendo gestadas, desenvolvidas, e que precisavam comunicar, né? Então, elas estão ali em comunicação. Um grande público, a gente espera que realmente esse livro ele chegue, ele se amplie. Uma outra questão que eu queria falar é que sempre dentro do Leque Gel a gente teve a pretensão de agregar, de divulgar, e os eventos são prova disso. Né? Fazer encontros para conversar, gestar, refletir, divulgar, né? Sempre nesse sentido. A gente nunca cobrou inscrição, assim, caras, né? Que, de algum modo, inviabiliza a participação de algumas pessoas, de muitas pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, na situação que a gente vive nesse país, sempre prezamos por realizar dentro da universidade pública, espaço público, mas isso é uma outra questão, sempre a gente conversou sobre isso. E quando estávamos pensando no livro, nos deparamos num dilema, né, de publicá-lo materialmente falando, né, impresso, de forma impressa, ou como e-book. Foi um dilema, não foi, professor Emílio? Um dilema esse momento, porque tinha um sonho do livro ali para a gente ler, a gente folhear o livro, mas, ao mesmo tempo, a gente, na pandemia, dentro de uma pandemia, como fazer o que foi gestado chegar para mais pessoas. E aí, realmente, optou-se, né, nesse primeiro momento, não quer dizer que mais na frente a gente faça a versão impressa, a gente tem até ISBN dele impresso, né? A gente faça essa versão, mas, de fato, essa opção do livro no formato e-book e no formato também que não é free, né? Está livre, qualquer pessoa pode baixar, não é à toa, tem intenção realmente de divulgar. Então é isso, gente, são questões que eu queria contar um pouco da história, dos bastidores, né, desse resultado, parabenizar demais o professor Emílio, porque ele foi a cabeça pensante disso tudo, junto com esses estudantes que eu acredito que alguns já estão formados, né? Uma equipe incrível, uma energia impressionante desses jovens, impressionante, né? De realização. Eu espero que alguns deles sigam estudando, sigam pesquisando, porque tem potencial, é um incentivo. O incentivo que o professor Otávio deu para Emílio, né? Eu acho que é nossa... E eu acho que Emílio continuou nesse processo, né? Ele aprendeu com o professor dele, o mestre, e continuou incentivando esses estudantes. Então, a gente segue trilhando nisso, né? Nesse incentivo. E agradecer demais por isso. E agradecer pelo Rafael. Agradecer sempre essas parcerias, né? A gente vai agregando e aumentando, né? Esse circuito aí. Eu acho que esse é um dos grandes motivos de sermos professores, né? E de termos professores. É isso aí, professoras, enfim. É uma equipe muito boa de se trabalhar. Essas questões que eu queria... E tem, assim, só... Eu separei aqui... Deixa eu ver se eu incentivo alguém a falar. Bruno de Castro, quando fez, né, ele escreveu lá o seu depoimento dentro do livro, ele se coloca como sujeitos ativos. Vê que massa, né? Sujeitos ativos, né? Ação, né? Não apenas as pessoas que a gente vem de fora, estuda, analisa, né? Bem nessa perspectiva das centralidades dos centros de pesquisa, que Rafael nos chama atenção, mas não, eles estão como sujeitos ativos, falando por eles mesmos o que eles vivenciam, né? Que isso traz, né, a trajetória, o peso da trajetória na formulação de ideias. A gente está vivendo essa virada, né? Essa virada na ciência, ultimamente. Débora, que traz, né, a questão que ela fala assim, achava que certos espaços não eram um lugar para mim. Débora de Quixeramobim, né? Bruno de Redenção, no Ceará. Débora de Quixeramobim, no Ceará. E aí, a partir desse movimento, ela vai se enxergando em outros lugares, descobrindo, se iniciando, né? E como sujeita ativa, marcando esses espaços, né? Estando ali corporalmente,
com o corpo, né? Débora Corpo, marcando corpo mulher. Então, tem várias frases assim que nos chama a atenção, né? Desses pesquisadores e pesquisadoras que se colocaram no processo e trazem suas experiências. Então, é isso aí. É um livro que vale a pena ser utilizado, viu, minha gente? Vamos utilizar, professores e professoras, vamos utilizar nas salas de aula. Vamos levar, vamos comunicar, vamos espraiar essas ideias. Valeu. Eita, Pri, quanta emoção na sua fala, né? E eu fiquei agora impelido com a fala de Rafael e a sua, a convocar aqui o professor Harrison, que ele exatamente fez o seu artigo sobre essa questão da interiorização, né, dos institutos federais no Brasil. O professor Harrison está por aí? Opa, Emílio, estou por aqui. Opa, Harrison, prazer tê-lo conosco, rapaz. Prazer é todo meu, inclusive eu vou usar aqui meu direito, né, de cota de arquiteto no meio de tantos geógrafos para compartilhar 3 felicidades, né? A primeira é que, tal qual o colega Otávio, também estou feliz porque meu time ganhou de 4-0 ontem do rival, então isso, né, uma breve... E estou feliz também, assim, porque estou ao lado, né, de tantas pessoas, enfim, tantas pessoas bacanas, tantos pesquisadores, tantos professores, enfim, tenho essa felicidade, né, de caminhar, claro que num livro, né, mas de estar junto de vocês, e também a felicidade de conhecer, né, as pessoas, mesmo que seja pela telinha, né, o professor Caio, por exemplo, até então eu só tinha visto no e-mail, né, o professor Emílio, por exemplo, apesar de ser meu colega de campus, a gente não se conhece pessoalmente, né? Estamos em tempos bem... acho que eu não conheço ninguém aqui, então estou meio por fora, né? Mas eu queria dar algumas palavras, né? O tempo já vai avançando. Eu queria, assim, falar de uma maneira bem efusiva, assim, parabenizar os 3 organizadores do livro, tá? Até puxando um pouco do momento inicial, né? Já que o Chico César abriu o evento, né, que ele fala que o amor é um ato revolucionário. Produzir um livro hoje, nesse contexto que a gente está, é um ato revolucionário, né? Assim como fazer pesquisa, assim como, inclusive, incentivar os alunos, né, da graduação a terem um trabalho, né, que é gigantesco para construir um texto que muitas vezes não tem esse retorno imediato, né? A gente não consegue medir essa relação tão direta nesse tempo de produtivismo, enfim. Reforçar o parabéns aos organizadores, porque a gente sabe que organizar um livro não ganha um plus no salário, né? Enfim, é todo um trabalho precarizado, é toda uma, enfim, perda de noite, de final de semana, né? Tendo que responder e-mail, então, assim, produzir um livro no contexto atual realmente é um ato revolucionário, porque a gente sabe que cada vez mais um produto como esse tão importante, que é um livro, né, e principalmente sendo uma coisa acessível a todos, no sentido de ser um PDF, ser um e-book, então todo mundo vai poder baixar, eu acho que isso é importante demais, né? Então eu queria reforçar esse parabéns a vocês, e por último, continuando nessa linha dos parabéns, no sentido de vocês, esse papel importante de estimular os alunos a participarem, sabe? Eu acho que quando eu vejo, eu não li o livro, eu só dei uma passada rápida, mas quando eu vejo vários alunos enveredando por esse lado da pesquisa, contribuindo, publicando trabalhos de excelência, eu acho que isso é assim, precisa parabenizar vocês, enquanto organizadores do livro, mas também enquanto pessoas que estão, de alguma maneira, fomentando isso, né? Então, assim, o livro acaba sendo um momento de encontro, né? Essa coisa dos trajetos e das trajetórias. Ainda não tivemos esse encontro, mas o livro ele acaba sendo uma possibilidade de a gente ter esse diálogo, né? Enfim, de eu conhecer vocês, eu estou muito feliz aqui. Para não esticar muito a conversa, né, eu queria contar um pouco só do porquê que eu estou aqui, né? Minha formação em arquitetura, enfim, mas por alguma razão, e aí eu acho que a importância da produção do conhecimento e do conhecimento circular, né? Por alguma razão, um texto que eu tinha publicado num evento de planejamento urbano, o professor Caio e o professor Emílio tiveram acesso, né? Esse texto que está aparecendo aí, né? Que discute um pouco quais são os efeitos urbanos dessa expansão do ensino federal, que é tão importante, mas muitas vezes é analisado sobre o viés da política educacional, sobre alguns aspectos econômicos, mas o impacto na cidade não é
utilizarem. Então, não é minha área de pesquisa, né? Assim, eu estou terminando meu doutorado agora em outra área, mas eu fui quase levado a escrever esse trabalho, porque a gente vive isso, né? Se a gente for considerar o professor Emílio e os alunos que estão aqui, a gente vive isso cotidianamente. Então, assim, uma bandeira que desde 2013, quando eu entrei no IFCE, que eu tento levantar com vários cursos que a gente tem lá, é que, assim, uma instituição que está localizada no interior do Ceará, no sertão, ela precisa estudar de tudo. Precisa estudar o mundo, precisa estudar outros estados, mas ela precisa, sobretudo, aproveitar a estrutura, o potencial, para estudar o próprio lugar, né? Então, a gente precisa se conhecer, tá? Enfim, eu não vou esticar, assim, era mais uma fala inicial, estou muito feliz, então estou até um pouco nervoso, tá? Então, faço o convite aí a quem quiser dialogar, porque, só para finalizar, pessoal, eu acredito muito que conhecimento se produz de forma coletiva. Então, o fato da gente estar publicando um livro e não artigos de uma maneira separada, nada contra isso, mas é uma maneira de andar junto, né? Então, eu acho que isso reforça muito mais a importância desse tipo de trabalho continuar e que venham os próximos trajetos e trajetórias, tá? Um abraço a todos. Abração, Harrison. Realmente o seu texto tinha que estar no livro, né? Ele foi um fio condutor nas nossas pesquisas. A gente vive essa realidade, né? Que o IFCE Quixadá, né? Dessa expansão do ensino superior. Então, assim, como você acabou de citar, não vou repetir, mas é extremamente importante esse momento, né? Para o Brasil. E fica o convite, né? Para análise, leitura e debate do texto, né? Dos nossos artigos. Como você mesmo disse, está aí gratuito, o link já saiu, a gente está divulgando os links, né? Eu penso que a gente deve seguir divulgando, né? Já que o e-book tem essa vantagem. Alguém quer dar uma palavrinha mais? Senão eu estava pensando em chamar aqui... Caio, quer falar? Estava pensando em chamar a Joyce para começar os nossos alunos aqui, a fala deles, que eu estou também muito ansioso. Joyce, você está por aí, Joyce? Estou, professor. Joyce! Né? Olá, né? Ver todo mundo aqui reunido, né? Tive uma pequena palhinha, né? Quando a gente esteve com o professor Caio, algumas semanas atrás. Deixa eu acender aqui a luz para ver se fica melhor. Isso. E falar um pouco, assim, desse projeto, né? Dessa ideia que foi o Trajetos e Trajetórias, né? A gente sempre... debateu muito essa questão do transporte, né, no IFCE. E aí, sempre falando das dificuldades. É muito... Como é complicado a gente acessar, né, o nosso campus fora, né, do centro urbano de Quixadá. Por que foi colocado aqui? E dentro quando o projeto do Trajetos e Trajetórias começou, né, dentro do LECGEL, a gente começou a discutir isso. Por que não... primeiro uma ideia do Emílio de documentar isso, essas dificuldades, né, dos estudantes, e eu também usava muito, né, meu capítulo fala, um relato de experiência, né, porque eu faço uso desse transporte da motocicleta para acessar o campus. É um transporte que a maioria dos alunos hoje acessa, porque eu já estive no IFCE em 2 momentos, né, o primeiro momento da minha graduação em tecnologia do agronegócio, né, e que era uma outra realidade da cidade. A cidade ainda não era uma cidade universitária naquele momento, né, tão posicionada como hoje é Quixadá. E, posteriormente, quando eu retorno ao IFCE para fazer a graduação de geografia, esse outro olhar, né, que eu passo a ter, tanto das transformações urbanas, né, que vão acontecendo nesse meu trajeto, e a vontade de realmente de relatar essas transformações e esse momento que a gente passava quando eu ia para o IFCE, eu via as paisagens se transformando, lugares onde eram sítios, lugares onde eu cresci e me desenvolvi dentro da cidade, apenas se transformando. Gente, quem está registrando isso? Prédios sendo demolidos, fazendas desaparecendo, o fluxo de automóveis aumentando. Então, o Emílio, ele conduziu muito bem a gente para trazer esse relato de experiência, né? Não, vocês têm que escrever sobre isso, vocês têm que pesquisar sobre isso, vamos fazer, aí
tivemos a ideia de aplicar um questionário para saber se essas mesmas angústias, né, que tanto eu, como Débora, como Andressa tínhamos, e outros alunos também que participavam do LecGel, eram angústias também de outros alunos. Então, a gente fez uma aplicação de um questionário que a gente conseguiu, naquela época, pegar, acho que foram 129 pessoas que responderam esse questionário. E, assim, foi muito bacana, foi, assim, uma experiência incrível. Eu nunca pensei, sinceramente, que eu um dia poderia estar publicando, enquanto graduanda de Geografia, estaria publicando, né, um livro com grandes figuras como o professor Caio, como o professor Emílio, como a professora Priscila, que a gente conheceu, e são pessoas que só incentivam, né, a gente a querer se dedicar mais aos estudos, a querer, a crescer mesmo nesse meio acadêmico, porque a gente, às vezes, enquanto estudante, a gente vê tudo muito distante, e participar de um projeto desse traz essa questão da pesquisa, da academia, um pouco mais para perto. Eu estou muito orgulhosa, só tenho a agradecer. Queria aproveitar e fazer um agradecimento, acho que a irmã do professor Caio está aí, e eu fui uma das contempladas no sorteio, né? Muito obrigada, está aqui o presente, que foi o sorteio para quem tinha participado do projeto, né? Então, queria agradecer a ela pessoalmente, está aqui o presentinho, estou guardando aqui com muito carinho, né? E, gente, é mais ou menos isso. Queria agradecer o espaço, não vou me alongar muito, né? Estou também nervosa e emocionada ao mesmo tempo de estar aqui falando com todos vocês e agradecer realmente. É isso. Ô, querida, seu choro é nosso, de alegria e de felicidade, né, por esse momento. Muito linda a sua fala, viu? Como já citaram aí, né, vocês são a razão desse trabalho. E esses 3 anos, né, estivemos juntos, enfrentando tudo, e não desistimos, e aqui estamos. Então, também não tenho palavra para agradecer meus queridos estudantes daqui. E quero chamar... Eita, quem eu chamo? Débora? Débora está por aí, Andressa, Anne, professora Renata, que também tem um capítulo. Olá, quem de vocês vai falar? As 4 vão falar? Como é que vai ser? Fiquem à vontade. Posso começar, né? Bem, boa noite a todas e a todos. É um prazer, né, também fazer parte desse projeto. Desde já agradecer ao professor Emílio e ao professor Caio, que foram, assim, os primeiros que fizeram, né, esse convite para a gente participar desse livro. E eu acho que está incrível, assim, a gente também não pesquisava, de fato, a mobilidade, mas foi uma experiência muito boa. E, de forma bem breve, eu queria explicar para vocês como é que surgiu, né, a ideia principal desse artigo, né, Percepções de Gênero na Mobilidade do Trajeto dos Estudantes do IFCE. E, assim, o início, né, de tudo começou num momento, assim, onde a gente, né, estudantes, estávamos passando por um momento bastante conturbado, assim, eram muitas situações ruins acontecendo com a gente, eram acidentes, alguns ônibus sofreram arrastões, alguns ônibus quebravam praticamente toda semana, e aí a gente começou a conversar, né, entre nós alunos, a dialogar sobre essa questão da insegurança que a gente passava, né, para poder chegar no campus, né, e ter aí, de certo modo, a nossa formação, né, em busca do nosso futuro. E aí, né, nessas conversas, a gente surgiu uma pergunta, assim, a primeira pergunta que foi fundamental, né, que seria o que a gente sentia mais medo, né, em relação a essa mobilidade no trajeto. E aí, quando a gente observava em relação ao gênero masculino, eles sempre falavam sobre a questão do acidente, né, e dos assaltos. E já no gênero feminino, nessas falas, elas sempre traziam também a questão do assalto, a questão dos acidentes, mas tinha um ponto a mais, que era a violência sexual. E outro ponto também que foi importante, né, para a ideia geral desse capítulo, que também veio das falas do gênero feminino, foi a questão de estratégias de adaptação, né, mudanças de comportamento, e que nessas falas sempre havia isso, né, que elas se sentem inseguras, elas sentem medo, e elas fazem alguns tipos de mudanças para se sentirem seguras em relação à mobilidade delas no trajeto que elas faziam.
Então, a gente, nesse capítulo, vamos trazer, né, essas distintas percepções em relação ao gênero masculino e ao gênero feminino, e mostrar, né, como essas mudanças aí, como eles se diferenciam, e trazendo essa questão dessas estratégias, né, de mudança no enfrentamento dessas situações de insegurança, né, de medo, e no caso do gênero feminino, essa situação delas se sentirem mais vulneráveis, né, em relação ao gênero, né? Então, seria mais ou menos isso, né, de forma bem resumida. E eu achei interessante o que alguém colocou aqui no chat, que falou que nesse livro tem almas, né? Que tem a nossa alma. E de fato tem, né? Porque tudo que um passa, o outro passa, né? Então, tudo que aconteceu, né? Os acidentes, a gente se sentia insegura, né? Alguns colegas, por exemplo, sofreram assédio no ônibus, ou foram perseguidas porque o ônibus quebrou e elas tiveram que chegar mais tarde em casa, né? Andar mais por uma rua mais escura, né? Mais desértica. Então, tudo que uma passa, a gente também sofre, né? Então, outra questão também que o professor, acho que foi o professor Otávio que falou, né, desse pertencimento, né? E a gente se sente pertencente dessa pesquisa, né? Não é uma pesquisa assim isolada, e sim a gente está contando a nossa história, né? A nossa vivência mesmo. Então é isso, gente, de forma bem breve, porque eu também quero ouvir os demais. A Andressa quer falar. Então, muito obrigada, professor Emílio, professor Caio e professor Felipe, pelo convite, né? E é isso, gente. Obrigada. Parabéns, Débora, que fala linda sua, emocionante, viu? Acho que a Andressa levantou a mão. Isso, pessoal, boa noite. Se eu me emocionar, não liga que eu sou chorona mesmo, mas a minha colega Débora, ela já explanou muito bem a ideia, a contextualização, que é simbólica para nós mulheres, estudantes, e no meu caso, estudante do IFCE, vindo de uma realidade periférica, né, para quem me conhece. Eu morava, na época que eu fazia a graduação, terminei agora, graças a Deus, eu morava em um bairro a quase 2 quilômetros de onde eu pegava o ônibus para ir para o IFCE, e eu ia de bicicleta. Então, eu sentia muito medo, eu sentia na pele, eu tive essa experiência de sentir o medo de voltar 10 horas, 11 horas da noite para casa sozinha. E teve uma certa vez, essas experiências que eu estou falando é antes do livro, teve uma certa vez que eu fui perseguida enquanto eu me deslocava do ponto do ônibus para pegar minha bicicleta, e a sensação de medo, de insegurança, a sensação de estar sendo observada, ela me marcou muito. Então, quando eu fui convidada pela Débora, né, que inicialmente eu não fazia parte desse projeto, mas eu fui convidada pela Débora para fazer parte desse capítulo, então, realmente, eu coloquei minha alma, porque eu senti na pele, e trabalhar com gênero para mim também foi muito gratificante, porque eu já fazia algumas pesquisas, mas não nessa perspectiva. Creio que a professora Priscila lembra de mim. Eu apresentei no LecGel sobre gênero também, mas em uma perspectiva das mulheres sertanejas, a partir da fotografia, que também faz aí uma relação com a proposta do LecGel. Então, trabalhar com esse livro foi realmente como a Débora e os demais colocaram. Nós, escritores, colocamos nossas almas, nossas vivências, e no meu caso, de mulher, a primeira da família, da minha mãe, a entrar na universidade, foi um sonho realizado que vocês devem estar vendo aí o brilho do meu olho, gigantesca. Então, a minha fala era mais essa questão da experiência e de agradecer imensamente ao professor Emílio, que, Emílio, você é fantástico, você me faz pensar bem, além do que a Andressa, de 3, 4 anos atrás. Eu sempre falo que a Andressa que entrou na graduação não é a mesma que saiu há um mês atrás. E só quero dizer que eu quero continuar a pesquisa e agradecer ao professor Caio, à professora Priscila e aos demais que proporcionam essas visões, essas vivências, e que nós continuemos sendo resistência. Muito obrigada.
Anne, Oi, gente. É, Boa noite. Eu também, enfim, queria compartilhar que foi muito emocionante, foi fazer parte do projeto, porque eu não sou do IF, né? E aí eu sou do Leque Gel aqui da Federal. E aí, quando eu recebi o convite para colaborar no livro, eu me senti muito honrada, porque eu já conhecia as meninas, a gente já tinha, enfim, se trombado ali pelo IF, no Leque Gel que foi lá, e elas também já tinham vindo aqui. E, enfim, quando a gente conseguiu construir, foi bem difícil para a gente, porque a gente estava em lugares diferentes e eu não conhecia muito bem a realidade lá. E a gente conseguiu trabalhar de uma forma assim que deu muito trabalho, né, mesmo, para a gente conseguir alinhar e fazer a pesquisa. E foi um momento de muito aprendizado, acho que para todo mundo. A gente realmente se dedicou a isso. E é muito gratificante hoje ver o livro publicado, né? E a gente está fazendo parte desse momento de produzir mesmo, né? Academicamente, coletivamente, que eu acho que foi o que me marcou muito, né? De como fazer as coisas juntas, né? Como a gente conseguiu, mesmo com distância, com várias barreiras, a gente conseguiu construir isso juntas, assim. Então, eu me senti muito honrada de participar do grupo, de participar do livro, de construir isso com as meninas, enfim, e de ver agora isso publicado, né? Então, para mim também foi uma experiência única e marcante. bem, querida. Eu acho que a professora Renata levantou a mão também. Sim, boa noite a todos e a todas. Só para complementar, né, a fala das meninas que já falaram de uma forma que abrangeu, né, todas as expectativas que a gente tinha para essa escrita, e também agradecer, né, o convite, tanto do professor Emílio quanto das meninas, nessa co-orientação, e parabenizar tanto a Débora, a Andressa e a Rani, né, pelo comprometimento que elas tiveram com essa escrita, né, com o compromisso, com a fidelidade que elas tiveram a esse trabalho, com todo empenho. Como o Anne citou, foi um trabalho de forma coletiva, né, e assim, o engajamento das três foi primordial para que esse capítulo ele ficasse tão contemplasse assim tudo que foi pensado e até para além do que foi pensado, porque a ideia inicial era falar sobre sobre o trajeto, né, que era feito até o IFCE, até a instituição, e aí, ao longo que a gente foi se debruçando, né, sobre as leituras, aí a gente foi vendo que esse trabalho, inclusive, ele dá esse tema, né, ele dá uma tese de um doutorado, porque a gente foi se debruçando sobre as leituras e a gente foi vendo o quão problemático é essa questão da mobilidade urbana, sobretudo quando a gente traz para uma perspectiva de gênero, né? Tanto que nos questionários que foram aplicados, a gente foi vendo a disparidade, assim, o medo, ele passa, a escrita toda ela é permeada ali o fio condutor é o medo, né? E isso, em muitos momentos da escrita, ele está, de certa forma, ali nas entrelinhas, mas sempre tem a questão do medo. Ou é o medo do assalto, ou é o medo de um acidente, ou é o medo de o ônibus quebrar, mas, sobretudo, o que chama muita atenção, estatisticamente, é o medo que
as estudantes elas enfrentam em relação ao assédio, em relação ao assédio internamente dentro dos transportes, né? Quem conhece a realidade de Quixadá sabe que os ônibus eles vão abarrotados de alunos, né? Todos eles ali extremamente desconfortável. E aí esse medo do assédio, o medo da violência, né, sexual fora do ônibus, como a Andressa citou, no trajeto, e muitas alunas também citaram no questionário que tiveram que traçar novas rotas, né, para que essa situação pudesse ser amenizada de alguma forma. E aí, além do fio condutor do medo, a gente vai percebendo, por exemplo, a violência simbólica no trajeto, né? E a violência contra a imagem da mulher. A gente levantou nas discussões a questão de pichações, que a gente via sempre está ali agredindo a imagem da mulher, a questão do outdoors, por exemplo, que eles, a sociedade de consumo, os padrões de beleza, o outdoor a gente sempre vê levando a clínicas de estética, ao corpo perfeito, ao bronzeamento, né, a clínicas de emagrecimento. Então, essa violência também, que a violência visual, digamos assim, né, que a gente também vai percebendo no trajeto, que leva também à questão da violência, é uma violência simbólica, como eu falei, né? E aí a gente vai vendo que são muitos pontos que esse capítulo, por isso que eu falei, ele daria uma tese de um doutorado, porque a gente teve dificuldade, a gente precisou de sair enxugando, porque um conteúdo, ele puxava vários outros, ele ia se fragmentando. Cada ponto que era abordado, tinham várias ramificações, digamos assim, que a gente teria aí um mundo de coisas para trabalhar, sobretudo nessa questão do medo e da violência de gênero, né? Então, eu só reforço, né, os parabéns às meninas, fizeram uma pesquisa, um trabalho brilhante, né, e também aos demais organizadores. Eu fiquei muito feliz de participar desse trabalho. Muito obrigado, Renata, Débora, Anne, Andressa. Realmente o trabalho de vocês tem muitos desdobramentos, né? A gente está muito feliz de vocês estarem nessa parceria. E já estamos chegando perto do fim, né? Já estamos agora na parte especialíssima dos nossos alunos. E eu queria ver se o Bruno estava aí, né? Bruno, você está por aí? Não sei se ele está podendo falar. Eu acho que o professor Eduardo não conseguiu entrar. Bruno não está, Felipe. Acho que Felipe Bruno não está. Até há pouco ele estava. Mas então, temos um capítulo aí feito pelos rapazes, né? O Alisson, o Breno, o Tiago, o Marcílio, o Flávio. E aí, já chegando perto do fim, eles estão... Quem de vocês quer dar uma palavra aí? O quarteto masculino. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Marcílio! Eu vou iniciar e, posteriormente, meus colegas podem falar também essa experiência, né? Primeiro, eu quero agradecer ao Emílio, ao Caio, à Priscila, pelo convite, né? Pela oportunidade. E gostaria de agradecer também aos meus colegas, ao Flávio, ao Breno, ao Tiago, ao Alisson, pela oportunidade de aprendermos juntos e de produzirmos juntos, né? Nesse momento que a academia está tão... A gente vê esse espaçamento, essa distância entre pesquisadores, a gente se juntar e conseguir produzir esse artigo. Foi importante demais. E foi um processo desafiador, né? Que eu não conhecia os meninos, mas posso dizer que foi muito rico e proveitoso também, porque o diálogo através do WhatsApp, as informações que os meninos passavam, né, sobre a realidade do IF de Quixadá, que eu tive a oportunidade de conhecer apenas durante a visita, né, o seminário do Sexto LecGel,
E a partir das nossas leituras, do diálogo que a gente estabeleceu pelo WhatsApp ou via Meet, reuniões que a gente fazia, a gente foi conseguindo avançar, delimitar melhor o nosso objeto e avançar nas principais discussões da pesquisa. Então, eu fico muito feliz e muito grato pela oportunidade de ter participado desse projeto. Tiago. Boa noite a todos. Primeiramente, né, é uma noite de gratidão, porque, como já foi falado, né, o incentivo a gente, enquanto da graduação, a pesquisar, a produzir, junto com grandes nomes que estão aqui, né, com a gente, e a gente tem um trabalho publicado num livro que é de relevante importância, né, para a geografia cultural, com os nomes que estão incluídos nesse livro, né, e é super gratificante para a gente, né, muitos de nós já estão encerrando o ciclo da graduação, né, não é um ponto final, é umas reticências que a gente está colocando para o próximo ciclo, e esse capítulo em especial com os colegas, tem o título dele, né, Mobilidades Interurbanas, é muito interessante. Todos nós não somos de Quixadá, né? Eu sou de Banabuiú, Flávio de Irapuã, o Alisson esqueci o nomezinho, o Breno de Quixeramobim. Então, né, desde a primeira professor Otávio, sobre nós, né, falarmos sobre o nosso lugar e sobre os nossos deslocamentos. Aí a Joyce fala sobre o modal que ela acessa, né? As meninas falam o relato delas, né? Na perspectiva, né? Dos meses, a gente está relatando também, né? Esse deslocamento da gente de outro município para Quixadá. O Quixadá, ele tem um raio que atinge muitos estudantes, quase todo o Sertão Central, a gente tem estudantes, né? Indo para Quixadá. E aí a gente conseguiu falar com esses jovens, né? Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer entrevistas no Meet, a gente conseguiu escutar eles, e não foi muito longe dos nossos anseios, a gente já conhecia um pouco, né, sobre esse percurso, porque a gente vivencia ele todo dia, né, nessa busca aí por essa graduação, nessa busca por essa ascensão através do ensino, né, de uma vida melhor. E então, a gente usou também o texto do professor Harris para entender, né, como o IF chegou ali, como a gente estava ali, né, como a gente estava acessando esse equipamento educacional. E assim, eu não vou dar muitos spoilers do nosso capítulo, que é para vocês, né, irem ler, mas fluido de sentimentos, né, do que a gente sente ao percorrer isso e por que a gente busca fazer isso, né? É mais ou menos um Globo Repórter, né? Porque, para quem, onde vivem, como fazem e o que comem, é mais ou menos assim. Então, a sensação que eu tenho é de ter entregado um trabalho colegas, de dever cumprido, e que a gente consiga ajudar outras pessoas a partir dessa pesquisa, né? Que outras pessoas consigam ter acesso e consigam também relatar e ver que, né, generalizado, sim, algumas questões que a gente trata, né, sobre o deslocamento, sobre a precarização, né, do transporte que a gente faz, sobre como passa pregos meia-noite na estrada, enfim. E aí é sobre isso. Então, gratidão ao professor Caio, à professora Priscila, ao Emílio, né, que insiste muito com a gente, e com essa parceria com o LecGel trouxe muita oportunidade para a gente, para o campus, e a gente conseguiu aproveitar de certa forma. Então, obrigado a todos e boa noite. E leia o livro e o nosso capítulo. Tá sem áudio, viu, Emílio? Eita, não sei se o Flávio e o Alisson estão aí, se querem dar um alô final. Como é que estão eles dois ainda? Sim, não, talvez. Não manifestaram, talvez não estejam podendo, né?
O Bruno acho que não chegou, gente, que era o que faltava. O Eric eu vi que tinha entrado, mas o Eric também escreveu um capítulo junto com o professor Caio e a professora Priscila, mas acho que ele já saiu também mais cedo. E, enfim, eu acho que chegamos ao fim, né? 8 horas. Penso que foi cumprida, né, essa etapa. Né? Só tenho que agradecer os que estão aqui presentes, né? Já agradeci no começo de forma, digamos, mais formal, mas aqui de coração aberto agradeço mais uma vez os parceiros de longe, os de perto, os que virão ainda, né? Até o Mr. Kleber apareceu, Emílio. Estava no lançamento do nosso outro livro. Mr. Kleber é um amigo nosso de Recife. Marcelo aqui falando aqui, nossos alunos que estiveram. Né, tivemos muitos alunos aqui presentes. Quero agradecer mais uma vez nossos alunos, né, Harrison e Renato, os alunos de IFCE que estavam aqui em peso, né? Acho que tivemos um público rotativo imenso. E, enfim, é gratidão mesmo a palavra e seguir adiante, né? Com o retorno, né, Harrison, que tanto nos preocupa, né? Mel Villanova, lá do Rio, lá do IBGE. Mel, eu te amo. Opa! A gente vai arrastar a Mel também para Quixadá, viu? Mel, você vai ter que... Boa noite, gente. Boa noite. Você tem que... Arrasto. Já está arrastada, já está amarrada, em nome de Jesus. Bora. É isso, gente. Mas, então, quem quiser dar o último alô, estou muito contente e vamos seguindo divulgando, né? Vamos seguindo, galera. O trabalho agora é essa sequência. Muitas coisas virão ainda. Sim, não esquecer, Emílio, do nosso projeto do documentário. Exatamente. Deus quiser, será lançado presencialmente. Todos estaremos vacinados, revacinados. Teve exposição fotográfica e tem que ter o documentário. Vamos embora. Tem uma linda exposição fotográfica, né? Que ficou marcada aqui no IF. Vamos embora, galera. Para tudo, que agora é o brinde. Olha aí, o Thiago também está com a dele. Então, brinde virtual, só estou com água aqui. Mas é isso, gente. Um abração. Obrigado a todos pela paciência, né, de ter ouvido cada um. Até breve, presencialmente. E até breve, né? Nos cuidemos uns aos outros. Sigamos na luta. Tchau, tchau, gente. Obrigado mesmo. E o livro está aí, disponível, gratuito. Pietro pode... Olha o Mr. Kleber ali.